iniciou os dias de frio. Boa noite! Então, hoje é dia 5 de maio, iniciamos aí, ou melhor, estamos finalizando o primeiro trimestre da disciplina de modelagem e simulação de processos industriais, onde nós temos aí uma noite fria, uma aula síncrona, onde eu tenho meus alunos aí na tela, e hoje iremos então estar fazendo uma revisão do nosso semestre, o fechamento das nossas avaliações, vamos estar revisando, conferindo, discutindo, tirando dúvidas, porque esse conteúdo, ele, obviamente, vai fazer parte da nossa avaliação semestral. A nossa avaliação semestral, que ela vai acontecer lá pelo 22º encontro. Então, no nosso 22º encontro, que provavelmente vai ser presencial, tá? Mas não temos ainda essa certeza, e fiquem tranquilos, estas informações elas vão ser dadas em tempo hábil, ainda mais essa turma, né? Uma turma de 30 alunos, é uma turma enorme, é uma turma que a gente precisaria de uma sala gigante para poder acomodá-los. Eu não sei como é que eu consigo acomodar 30 alunos nessa telinha aqui, tá? Então, estou conseguindo, né, superar tudo, tendo essa grande turma aí de modelagem de processos. Mas que bom que temos vocês e que bom que a gente conseguiu, então, vencer o nosso primeiro trimestre. E, então, hoje vamos estar revisando, né, o que nós vimos no nosso primeiro trimestre. Então, a gente tem um foco, uma ênfase muito grande no básico da modelagem através de escoamento de tanque, né? Então, em cima desse escoamento de tanque, nós trabalhamos aí com dois softwares, um foi o Excel, o outro foi o Enso, e nós tivemos uma atividade prática que eu fiquei muito feliz, me diverti muito assistindo os vídeos, mas foi muito legal, gostei muito, né? Teve uns que molharam o chão de toda a casa, né? Acho que tomaram um puxão de orelha do patrão, da patroa, mas olha, fiquei bem feliz assim da maneira como vocês se viraram. Então, já de antemão, todos que fizeram a parte experimental, fizeram a prática, todos ganharam nota máxima, não tinha como não ser, né, pelo esforço que vocês tiveram. Eu sei que não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa muito difícil, ainda o professor cobrou que vocês fizessem o vídeo, então provavelmente incomodaram mãe, incomodaram pai, né, fizeram namorado, namorada, nem fala, rendeu 2 semanas de... O Gerson, não, olha, o Gerson, figura, Gerson, muito legal, olha, fiquei surpreso positivamente, tá? Então, meus parabéns, já de antemão aí, já. Então, essa prática, ela foi um grande fechamento, onde, creio eu, né, que seja o ponto ápice do primeiro trimestre, que é quando vocês vão ter o primeiro contato da prática, que é uma prática simples, entre aspas, né? E vocês vão modelar essa prática, né? Então, é o primeiro contato que vocês tiveram, estão lá brigando com Excel, estão brigando com Enso, e nesse meio tempo a gente evolui, então, né, para processos químicos, né? Então, em cima disso, já na última aula falamos sobre processos químicos, falamos de ordens de reação, e já começamos a entender um pouquinho mais do que ocorre em modelagem, que vai muito além, né, do mero escoamento de tanque, onde a gente tem um fluido estável, onde as variáveis são variáveis
um número menor de variáveis, um número menor de parâmetros, mas que para o segundo trimestre nós vamos ter desafios maiores. Já vai começar a entrar concentração, já vai começar a entrar fração molar, e a gente já vai começar a estar vendo, né, outras operações, modelando outras operações, trabalhando com diferentes tipos de reatores, buscando os resultados que esses reatores, né, simulam, né, daí sim, explorando daí bastante o Enzo. Mas o primeiro trimestre foi, então, esse primeiro contato. Então, espero que tenham aproveitado, tenham conquistado mais próximo dos 15% da nota, porque o segundo trimestre então, vai valer 25% da nota. Então, sem mais delongas, agora então a gente entra de fato na nossa fechamento de trimestre. Então, aqui a nossa aula de hoje, então, fechamento. Bom, na aula 8, nós tivemos aí um desafio, tá? Um desafio onde o professor pediu para vocês postarem, deixa eu ver uma coisinha aqui, ó. Vamos pegar a aula 8. Que era, né, o TDE, onde vocês tinham aqui, ó, postar o arquivo .mso conforme orientação na aula. E daí eu acabei esquecendo aqui de colocar o nomezinho de quem fez. Então, assim, Andriele, obrigado, Bruna, obrigado, Ellen, né, fez a atividade, João, muito obrigado, João, Karine, né, a Luísa fez a atividade, a Maria, a Michele, o Rafael, o Tiago fez a atividade, o William. Esses, então, foram os nossos 11 alunos de 30. Então, aqui está um pouquinho menor essa contabilidade. Então, 11 de 30. Então, 37% aproximadamente realizou a atividade. Bom, daí o que o professor fez? Foi um desafio e tanto, pessoal. Não foi nada fácil, né? O professor deu as dicas para vocês, ó, usem, né, o modelo que vocês já têm de escoamento de tanque e introduzam aí os parâmetros de concentração, os parâmetros cinéticos, e vamos lá, quero que vocês avaliem isso. E o pessoal se virou muito bem, né? E daí um pouquinho, deixa eu ver qual dia foi, daí eu acho que ali porque nós também tivemos, essa aula 8 foi a nossa última aula. Depois da aula 8, nós tivemos, então, aula semipresencial, porque nós tivemos feriado, né? Na quarta-feira, nós tivemos o feriado, que foi... Que feriado foi? Do dia 21, Tiradentes. Né? Então, em virtude do feriado, a gente teve que recuperar essas aulas. Daí a gente teve uma semipresencial, que foi a aula 9, onde rendeu também exercícios, que a gente já vai ver, e teve a aula 10, que foi outro desafio que eu gostei. Tipo, ó, pessoal, vamos lá, você tem que começar a se desafiar dentro do Enzo. Né? E eu gostei, porque o pessoal também buscou e, claro, errou, mas faz parte do processo e, com certeza, aprenderam. E daí a nossa 11ª aula, semana passada, foi a prova, certo? Então, na 8ª aula, ou seja, o nosso último contato foi na 8ª aula, onde a gente lançou esse desafio. Então, o professor postou depois o gabarito, né? 2 gabaritos, para ser mais preciso. Tá? Um envolvendo só o flow sheet, uma análise cinética, e o outro envolvendo, sim, né, um model, então, onde a gente colocou um model de reator, coloquei um model de reator,
E esse módulo de reator, então, ele foi base para o flow sheet, onde a gente iria avaliar não só o que iria acontecer em termos de variação de concentração, em termos de cinética da reação, mas também iríamos enxergar o tanque nessa nossa modelagem, que foi basicamente o que nós vamos ver aqui na sequência. Então, nós vamos ter um reator, né? Esse reator, ele tem uma vazão de alimentação, uma concentração inicial. Esse reator, então, ele vai passar por uma reação química aqui dentro, sobre a agitação. Essa reação vai obedecer a uma cinética, uma constante cinética, e vai ser uma reação de primeira ordem, ou seja, a variação da concentração do reagente vai ser diretamente proporcional à velocidade de conversão desses reagentes, porque é uma reação de primeira ordem. E o que é resultante dessa reação? Então, considerando que nós vamos ter uma reação de conversão total, com base nisso, nós podemos, então, definir que a concentração final de uma reação de primeira ordem, onde nós, sabendo a concentração inicial e sabendo a cinética, a constante cinética de reação, num tempo determinado, nós poderemos, então, saber qual vai ser essa concentração. Então, com base nisso, lá na aula 8, o professor, então, apresentou para vocês um material que era o exemplo, onde eu comentei e disse, olha, pessoal, vocês estão enxergando aqui, né, como que a gente modelou a taxa de conversão do reagente, definido por C, como que foi a taxa de conversão do reagente, né, C, componente A, B, não interessa, mas que partir de uma concentração inicial de 150, então isso aqui nada mais é do que a concentração inicial dele. E parte dessa concentração inicial, e ao longo do tempo ele vai variando, onde a gente teve esse gráfico aqui como referência. Bom, com base nisso, então o professor disse, agora, pessoal, vamos lá, vamos se desafiar. E daí a gente gerou o ENSO. Então, deixa eu já abrir aqui o material que eu mandei para vocês. Espera aí. Aula 8. E mais um. Aula 8. E já vou abrir aqui também o material que eu mandei da aula. Aqui. Espera aí. Aula 10. Aqui já. Ok. Vamos lá. Onde você está? Aula 10. Ah, está aqui embaixo. Fica fora da aula. Não sei porque o Enzo ele tira de ordem. Ok. Então tá. Então o que o professor fez? O professor então apresentou duas formas de resolver ou de propor, né, uma linguagem de programação de Enzo para atender ao desafio dado na 8ª aula.
O primeiro foi esse, né, onde eu pedi para que vocês, então, definissem o que eram os parâmetros, né? Então, a gente teve que adotar como um reator simplificado. Então, só para a gente lembrar, com base em quê? Então, vocês podiam partir tanto com base, né, no tritanque lá de Bernoulli, que a gente trabalhou, né, podiam usar o one-tank de Bernoulli, que nós trabalhamos, podiam usar o próprio tritanque que tinha disponível no tutorial que nós também trabalhamos aqui no Enzo. Então, como não eram 3 tanques, vamos estar eliminando esse que não vai nos servir. Esse aqui, um tanque serve. Então, como vocês enxergam a base de qualquer programa que nós trabalhamos até agora no Enzo, vai ter então a definição de parâmetro. O set, o que é o set? Então, são os devices que também podem estar escritos dentro dos parâmetros, né? Mas são as informações referentes aos parâmetros. Vamos ter as variáveis, e para cada variável temos que ter uma equação. Isso aqui é um model, isso aqui é um modelo, que é o que diz como é que vai se comportar. Então, isso a gente já tinha trabalhado. E daí eu disse para vocês, pessoal, com base no que a gente já trabalhou, proponham. Então, o professor, com base nisso, definiu. Então, bom, se a gente vai ter um reator, esse reator, pelo que nós vimos aqui no desenho, era um reator, né, que vai ser cilíndrico, né? Eu adotei como cilindro. Professor, eu fiz quadrado. Beleza, não tem problema. Desde que tu entenda que, se for um quadrado, ele não vai ter diâmetro hidráulico, porque ele é quadrado, daí ele vai ter base, né, vai ter lado vezes lado, para definir a área, e a altura vai nos dar o quê? Só que a altura não é parâmetro, a altura é uma variável, né, da alimentação que vai estar ocorrendo nesse nosso reator, que era o nosso desafio. Então, o P, como é um cilindro, então precisa do parâmetro π, do diâmetro hidráulico, a área do tanque, né? Sendo que para nós definirmos a área do tanque, a gente setou essa fórmula aqui, né? Que é a fórmula da área de um cilindro, de um círculo, melhor dizendo, né? A gravidade, por quê? Porque a gente está sob a ação da gravidade, nós vamos ter um orifício, definir como um orifício, por quê? Porque eu não enxerguei no exercício uma válvula aqui, mas se tivesse uma válvula, eu teria que definir o K da válvula, daí isso vai me implicar uma equation diferente, né? Então, são pequenos detalhezinhos que eu estou já mencionando para vocês irem se ligando. Bom, o CO foi o parâmetro que veio junto com a orientação do exercício. Então, modele em Enzo, partindo de uma concentração inicial de 150 miligramas por litro, que é a mesma coisa que grama por metro cúbico, que é a mesma coisa que ppm. O K, né? O K, no caso, é a constante cinética da reação, 2 sobre a altura, né? Ou 2 altura na menos 1, e eu queria que a gente obtivesse a variação da concentração do componente em função do tempo. Então, isso aqui, o C1 vai ser o quê? Variável. Por quê? Porque o C0 e o K vai ser parâmetro. Então, por isso que eles estão inseridos aqui dentro de parâmetro. E daí eu defini o default. Professor, mas por que não ficou 2 aqui? Porque é o seguinte, pessoal. No caso, o K está ali como 2, o dado passado, né? Aqui, ó, ele está como 2 sobre hora. Então, assim, 1 hora vai ser 60 minutos vezes 60, né, para a gente obter em segundos. Então, 1 hora são 3.600 segundos. Então, para mim transformar esse 2 sobre hora, ou essa constante cinética, 2 hora na menos 1, eu tenho que dividir o 2
Uma hora são quantos segundos? 3.600. São 2 dividido por 3.600. Então, por isso que o valor que nós estamos apresentando aqui vai ser esse aqui, ó, 5,56 vezes 10 dá menos 6. Mas isso aqui é por quê? Porque a gente teve que alterar. Mas, professor, mas por que tu não alterou? Porque, pessoal, não tem como trabalhar com horas aqui e a gravidade está em segundos. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. E isso é a nossa consistência, né, em termos de unidade. Não pode trabalhar com hora, com minutos, com quilo, com grama. Não, tu tem que... Né, muito embora, às vezes, o Enzo aceita. Mas a gente não pode aceitar, a gente, engenheiros químicos. Muito bem, o que vai ser as variáveis? Bom, as variáveis, como eu estou avaliando um tanque, um reator nada mais vai ser do que um tanque. Se a gente for olhar ele aqui, ó, a diferença é que ele vai ter essa agitação, sim, né, mas eu não estou querendo avaliar, né, em termos de a dinâmica de mistura, o momento dentro do reator. Não estou querendo avaliar isso, eu quero simplesmente avaliar que está entrando um fluxo e está saindo um fluxo. Né? E aqui dentro, obviamente, tem esse acúmulo, né, e a conversão química que vai dar pela cinética. Mas nada mais é do que um tanque. Então, se ele é um tanque, e eu vou ter essa entrada aqui como a força motriz, que é o que vai promover com que a reação ocorra e com que o processo se desenvolva, então eu tenho que considerar que vazão e a concentração que vai oscilar, elas entram, então, como variáveis. Então, por isso que aqui em variáveis eu vou ter a velocidade, porque é velocidade, porque eu vou ter um orifício, eu considerei que não é válvula, é orifício. Vamos ter o volume do tanque, ou seja, a variação do volume do fluido dentro do tanque. O level, que é a altura, né? Ou seja, se oscilar essa altura. Veja, eu não defini que eu quero que tu modele em parâmetro permanente. Eu não defini isso. Eu simplesmente pedi para te modelar. Então, tu apresenta, né, conforme o que atenda às tuas necessidades. O que tu quer, que o exercício pediu, é que tu me apresentasse qual é que é a variação desse concentração ao longo do tempo. É isso que tu tem que me mostrar. Agora, tudo que a gente está desenvolvendo aqui foi com base no que a gente estudou até então. Então, vazão de entrada e vazão de saída vão ser variáveis e a concentração. Bom, para cada uma dessas variáveis, tirando a vazão de entrada e vazão de saída, que aqui pode ser vazão ou pode ser fluxo mássico também, mas pela unidade nós definimos que isso aqui é fluxo volumétrico. Então, eu fiquei apavorado que na prova o pessoal usou vazão quilo por metro cúbico. Eu fiquei pensando, quilo por metro cúbico é vazão. Pessoal, não, vazão é taxa de massa ou taxa de volume. Né? Então, o fluxo, né, vai ser definido desta forma aqui. Né? Então, tendo essas variáveis, eu vou ter que ter números proporcionais de equações. Então, eu vou ter a equação de balanço de massa, eu vou ter a equação de velocidade, que leva em consideração a equação de Bernoulli. Eu vou ter, então, o fluxo de saída. Né? Esse fluxo de saída, ele vai ser o norteador para o meu balanço de massa, que é com base no orifício. Eu vou ter o volume do tanque variando conforme varia a altura. E, por último, a determinação da concentração, que é a mesma equação. Eu vi que lá o pessoal, né, tentou bastante e botava T, né? Só que o Enzo ele não compreende T.
ele entende que o time aqui ele vai entrar como uma... professor, mas o time não é a variável, tudo bem. Mas assim, ó, ela o tempo é o que vai definir a dinâmica para o processo. Então, o tempo, ele não entra como uma variável. A gente não define T como variável. Ele não pode entrar como variável. Porque o tempo, melhor dizendo, vai estar definido dentro de options. Ou seja, vai ser como o teu sistema irá responder, né? Em função de quê? Então, ele vai ter uma série de variáveis dando respostas em função de quê? Em função do tempo, né? Então, nós vamos ter nada mais nada menos do que um modelo matemático baseado nas equações que vão dar resposta à definição das variáveis. E para que as variáveis gerem respostas, tu vai precisar aplicar alguns parâmetros. Parâmetros e constantes estão juntos. O parâmetro pode ser uma condição inicial ou o parâmetro pode ser uma constante, como o número de π, é uma constante. Então, aqui dentro desse modelo, então, eu defini, o meu reator ele vai funcionar dessa forma. Muito bem. Mas para que isso rode, isso é só um modelo. Agora, para que isso rode, eu preciso criar, então, um flowsheet. E o flowsheet, ele vai me dizer como que a coisa vai funcionar, como é que é a dinâmica da coisa. Então, nas devices, tu vai fazer as determinações. Então, o feed, que é a alimentação, vai ser um valor que eu preciso especificar. Ou seja, um specify, feed. Eu tenho que especificar. Porque se eu não tiver entrando vazão, eu não vou conseguir reproduzir esse sistema aqui. Eu preciso definir essa vazão. Se eu não definir a vazão, não existe processo. O processo para. Que era o que acontecia quando vocês fizeram o escoamento do tanque com FE igual a 0. Ou seja, ele vai iniciar, mas ele vai terminar. Ele está fadado ao término. Ele não vai ter um sistema. Por quê? Porque ele não está sofrendo nenhum tipo de interferência do meio. Então, aqui, como nós temos uma alimentação constante, sim, a gente vai precisar, então, estar definindo aqui, especificando. E o reator, ele vai obedecer o meu modelo Reactor Simplified, né, que é esse modelo que a gente descreveu aqui. Muito bem, feito as devices, a gente vai estabelecer os connections. Como é que está conectado isso? Então, o feed é o que nós vamos chamar de reactor fin, ou seja, alimentação do reator. Bom, feito isso, nós estamos agora só pela definição da especificação. No caso, como a altura ela é fundamental, eu vou ter que definir um valor para a altura, H no caso aqui. Tá? E com base nisso, o meu exercício lá, ele, por exemplo, aqui, ele vai de 0 a 10 horas. De 0 a 10 horas aqui. Então, 10 horas vezes 60 minutos, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, vai dar 36 mil segundos. Então, é o que aparece aqui, os 36 mil. Feito isso, então a gente clica aqui, no azulzinho, e pede para correr. Então, a gente processou aqui 10 horas em 2 segundos, 773 milésimos de segundo. Nos resultados, a gente vai avaliar. Bom, como a gente avaliou um sistema inteiro, eu vou ter dados do reator, como vazão de saída, vazão de entrada, variação de altura. Mas a minha proposta era enxergar o quê? Eu queria enxergar qual é que vai ser C versus T. Então, no Excel a gente viu que vai ser assim. Como é que ficou no Enzo? Então, exatamente isso aqui. Bom, esse foi o que eu instiguei vocês a fazer. Mas, daí o que o professor fez?
Ao longo do período, o professor também foi munindo vocês com informações. E, que nem aqui, ó, na aula 9, pô, professor, tu deu 9 artigos para a gente ler. Beleza, pessoal. Assim, ó, o tempo que nós temos em aula, ele é curto. Vocês jamais vão se tornar experts em modelagem fazendo essa disciplina. Isso é uma mentira, não vai acontecer. Mas, qual é meu intuito? É trazer uma série de artigos mostrando para vocês, dentro da nossa formação, que é a engenharia química, onde que a modelagem pode estar inserida. Então, aqui vai ter vários artigos, que a gente vai discutir eles individualmente, mas vários artigos que vão trazer temas onde a modelagem está, né, inserida, temas da engenharia química onde a modelagem está inserida, que vai servir, obviamente, para que vocês tenham uma noção de onde vocês podem, né, achar modelagem. Daqui a pouco, cara, gostei muito disso, esse é o caminho. Cara, a estrada é longa, e daí o aprofundamento ele tem que vir, obviamente, através do exercício, através da busca de mais conhecimento. Mas é minha missão na disciplina introduzir isso para vocês, né? E dar subsídios mínimos necessários para que vocês consigam sair bem no ENAD. Então, com base nessas informações, aqui a gente tem uma série de artigos, mas na aula semipresencial, eu apresentei para vocês um artigo, aqui, né, onde esse artigo, ele introduz, acho que já está aberto aqui. Não, aqui. E esse artigo, então, ele apresenta, é um artigo bem interessante, onde ele apresenta como, né, descrever um flow sheet para um balanço de massa, uma simulação computacional para um balanço de massa e para um balanço de energia. E o que é legal? Aqui, simplesmente, ele faz uma apresentação bem simples. Ele não define módulo, mas ele simplesmente define um flow sheet, que é o quê? Uma corrida. Então, como é que eu faço para escrever um modelo e esse modelo me gerar resultados? É exatamente isso que está nesse artigo aqui. Então, o professor muniu vocês na aula semipresencial 10. Então, aquele aluno que leu isso pode ter se questionado, pô, mas será que eu consigo fazer algo assim para esse desafio que o professor deu, que era responder, ou seja, fazer um flow sheet que me apresente a variação da concentração em função do tempo, partindo de 2 parâmetros pré-definidos? Será que isso dá para fazer? Bom, aí o professor, então, entregou para vocês esse segundo gabarito, onde nós vamos ter um flow sheet de um reator, vamos definir quem vai ser os parâmetros, vai ser o K e o CO, que é o K, que é a constante cinética, no caso aqui eu usei horas, tá? 2, e a concentração inicial 150. Quem são as variáveis? Bom, a variável vai ser o C, podia ser C1 aqui, eu botei C, mas... No caso, né, a gente vai avaliar, ele vai ser de 0 para cima. A equação para uma variável, ou seja, uma equação, porque é uma variável, que é exatamente, e aqui a gente não pode definir o tempo como variável, explico mais uma vez, o tempo vai entrar em options, porque o tempo vai ser o que vai, digamos assim, vai gerar a nossa ordenada da nossa avaliação. Ou seja, nós precisamos do tempo como parâmetro de conhecimento da variável, ou seja, eu preciso definir o tempo para que a variável seja descoberta. Então, o tempo ele entra nesse sentido. Então, definido isso, eu vou ter que definir a condição inicial. Qual é a condição inicial? Para a gente olhar, a condição inicial nada mais é o início. O início se dá, estou entrando com 150, ou seja, a concentração máxima.
Daí aqui vai ocorrer a reação e eu quero saber o que acontece aqui no final. Então, da mesma forma, claro que aqui ficou muito mais simplificado, mas de 0 a 10 horas, como que vai se dar, então, essa corrida? Então, da mesma forma, a gente clica aqui nesse sisteminha que aparece aqui e manda correr. Então, veja, ele correu 10 horas, claro que aqui a gente está trabalhando com um modelo mais simples, né, comparado com esse, mas ele correu as mesmas 10 horas em 4 milésimos de segundo. Então, qual vai ser os resultados? Aqui vai ser mais simples também, porque eu tenho os dois parâmetros e eu vou ter simplesmente uma variável, né, que é o C. Então, esse C aqui, esse aqui foi o resultado que a gente teve fazendo pelo processo mais, definindo um model e um flow sheet. Agora, por esse processo mais simplificado, como é que vai ser o gráfico? Será que vai ser igual ou vai ser diferente? Vamos ver. Então, está aqui. Então, esse é o gráfico que a gente vai obter, né, rodando, ou seja, é a mesma coisa. Qual é a diferença? Porque assim, o Enzo, ele não trabalha com tempo em horas, ele vai sempre expressar o tempo em segundos. Então, por isso que aqui não ficou até 10. Então, isso aqui nada mais é do que isso aqui, a mesma coisa, né? Então, o desafio de vocês estaria sendo vencido a partir do momento que vocês conseguissem fazer isso. Então, muitos alunos tentaram, né, fracassaram, mas a tentativa foi o que me deixou muito motivado a estar aí cada vez mais incentivando vocês a superarem as dificuldades. Muito bem. Então, pessoal, dúvidas? Alguma dúvida? Cássia, Jennifer, Fernanda, Wagner, Lucas, Ellen, Thiago, Josimar, Camila. Ô, professor. Fala, Victor. Eu tenho uma duvidazinha. Eu cheguei a fazer um modelo, eu só não mandei por causa daquele problema que eu tive com o PC. Tá. Que ele tá no concerto. Seguinte, aquele time no C, aquela da concentração, eu não entendi muito bem aquele time. Tu tem que digitar o time. Tem isso. Tem que escrever time, como estava ali. E o que o programa entende quando tu escreve isso? Ele vai entende que tudo que é variável vai ser em função do time. Tu tem que, para processos dinâmicos, né? Por isso que tu define o option. O que é o option? É onde inicia, qual é o espaçamento de análise, aqui no caso, por exemplo, está analisando em cada décimo de minuto até um tempo máximo de 6 minutos. Né? Então, isso é um exemplo. Né? Mas o time, ele entra com o que vai ditar as batidas. Bati, analisa. Bati, analisa. Bati, analisa. E isso vai ser quando tiver uma diferencial ou quando tiver uma equação simples. No caso, aquele time vai regir somente para aquela linha, então, que tu escreveu, aquela equação. Para os que envolver diferencial ou para o que envolver onde tu tiver taxa, tu entendeu? Onde tu Sim, tá, entendi. Se tu estiver avaliando qualquer coisa que envolva taxa, ou seja, um parâmetro em função do tempo, tu vai precisar do tempo, e o tempo tu define no Enzo através de options. Tá? Beleza, se eu não escrevesse time no caso, então não ia fluir, ia ficar simplesmente trancado. Tá, beleza, entendi. Fala, Gerson. É o seguinte, eu fiz uma salada de fruta tão grande e no final das contas o meu Enzo estava todo de uma cor só, ele não reconhecia o que era parâmetro. Eu instalei de novo e depois, no outro dia, não mandei. No outro dia eu tentei fazer do zero de novo e aí eu não entendi o que estava acontecendo e parei, tá? Não, mas isso é assim, é que nem aqui,
eu vou só mostrar uma coisa. Ó. Eu vou tirar esse ponto e vírgula. Ele já modifica, tá? Ó, botei um ponto e vírgula. Tipo aqui, ó. Eu vou tirar essa aspa aqui, ó. Ó, ele mudou tudo de cor que estava abaixo, tu viu? Então, cara, como é que eu vou dizer? Isso é modelo de programação. Eu uso aqui, mas eu não sei explicar o detalhe técnico por detrás de tudo isso. Né? Isso é muito mais para uma pessoa que tem uma linhagem de programação. Mas sim, cada caracteres que tu utiliza, seja if, escrever brief, escrever real com R maiúsculo, né? Escrever diff com 2 Fs, cada forma que são definidas são condições que o sistema entende que tu está querendo saber determinadas, que tu está estabelecendo determinadas operações. O Excel também faz isso, tá? E eu vou ensinar, em tempo eu vou mostrar para vocês que a gente também pode dizer, o Excel, por exemplo, se eu fiz montar uma equação, que nem essa aqui, ó, y é igual a A vezes y mais B. Daí, no Excel, eu digo que A é igual a 5, y é igual a 1 e B é igual a 5. E daí eu escrevo a equação. Né? Qual é o valor de y, né? Sendo que y é tal, 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 tal. Quando eu dou o Enter, ele procura conforme as definições que eu estabeleci. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas basicamente é isso, tá? Que eu quero que vocês entendam. Ele tem uma linguagem própria, parâmetros. Se eu botar parâmetro, se eu botar um R que ele já não vai entender, mudou de cor. Por quê? Porque ele não sabe o que é parâmetros. Ele não sabe o que é isso, mas parâmetros ele sabe o que é. Variáveis, se eu tirar o E e botar um A aqui, ó, ele muda de cor. Né? Por quê? Porque ele não sabe o que é. Então, isso faz parte, tá, Gerson? Não, beleza. O time também, eu estava colocando o S de segundo já direto. E lógico, ele não vai entender o que é S. Não vai. Não, o negócio é queimar fósforo mesmo. Tá bom. É uns macetezinhos, mas é um exercício. Eu não quero que vocês, né, já estejam experts nisso. Não tem, mas é aquilo. É importante que vocês, quanto mais exercitarem, melhor. Por isso que eu dou um paper, e aquele paper ele tem uma linguagem, tu tem que... cara crachá. Tá aqui, tem que estar aqui, tá aqui, e a gente vai. Tá? Beleza. Muito bem. Então, continuando aqui. Então, o desafio da aula 8 a gente conseguiu superar, tá? Daí a gente foi para a aula 9, que eram os artigos. Então, foi uma enxurrada. 21 alunos leram os artigos. Espero que a leitura do artigo tenha contribuído para vocês terem acertado uma das questões da prova, né? Que caiu. Então, é fundamental que, obviamente, trazem linguagens de programação, linguagens de modelagem, onde eu introduzi e cobrei na avaliação. Então, por exemplo, nós vimos o modelo matemático e análise da hidratação do grão de ervilha. Então, esse artigo, o que é o resumo dele? Então, desenvolveu-se um modelo matemático para estimar a concentração de água em grãos de ervilha durante sua hidratação, o qual foi obtido a partir de um balanço de massa em regime transiente, considerando-se volume constante e geometria esférica, que é muito parecido com o que vocês estudaram lá com a Magda, né? Que a gente define como é que se dá a hidratação, como é que se dá a transferência de calor. Claro que não é transferência de calor, mas aqui é a transferência de um líquido ao longo de um percurso. Então, a gente vai ter uma difusão aqui. Então, a gente vai estar modelando com base em leis, com base em definições de equações, né, que definem quais variáveis que a gente quer avaliar. Então, esse modelo é representado por uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, possui dois parâmetros
o coeficiente de transferência de massa e a concentração de equilíbrio. Ambos foram ajustados numericamente, tomando-se como critério a minimização da soma dos resíduos quadráticos, utilizando-se dados experimentais de hidratação do grão de ervilha, a 20, 30, 40, 50, 60 graus. Então, veja, tu está associando a modelagem a partir de dados experimentais. Então, os dados experimentais vão te trazer informações onde tu vai utilizar um recurso matemático, que é a soma dos resíduos quadráticos, que a Silvinha trabalha bastante com vocês. Não sei se vocês entendem tudo que ela trabalha, mas que é a base para que vocês saibam modelar, né? E eu vou dizer que não é fácil, claro que não é fácil, mas faz parte, né? A partir do momento que a gente quer o quê? Ganhar tempo, ganhar em processo. Em vez de tu repetir inúmeras experiências, a partir da modelagem, tu consegue, então, fazer em curto período de tempo um número grande de experimentos. Então, em todas as temperaturas, o modelo matemático representou as principais tendências do processo de hidratação com desvios inferiores a 5%. Porque o que acontece? Tu vai ter um dado experimental e tu vai comparar o teu modelo matemático com um dado experimental, que não é absolutamente nada diferente do que vocês fizeram com o escoamento do tanque de vocês. Vocês tinham dados práticos e vocês quiseram comparar modelos matemáticos aos dados práticos. E o nosso modelo era baseado em quê? Em Bernoulli. Se tu usasse uma válvula, a gente precisaria buscar do fabricante da válvula os dados daquela válvula, as informações, o K, a constante da válvula. Então, é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, foi observado que KS apresentou um comportamento, segundo a equação de Arrhenius, frente à temperatura, KS igual a 182,8 exponencial de menos 3,521 sobre temperatura, né, enquanto o Rho permaneceu praticamente constante, obtendo-se um valor médio de 0,53 gramas por ml. Utilizando-se a correlação e assumindo-se o valor de Rho médio, obteve-se um modelo generalizado, o qual apresentou para todos os dados um desvio ligeiramente superior a 7%. Adicionalmente, constatou-se que a densidade dos grãos de ervilha permaneceram praticamente constantes ao longo da hidratação, independente da temperatura. Então, veja, o trabalho detalha nada mais nada menos do que um modelo matemático para analisar como que um grão de ervilha é hidratado. Segundo modelo, então, o Paulo Netz, né, um professor da URGS, foi nosso professor da UBRA, foi meu professor, então ele tem esse trabalho aqui, que foram os alunos, né, de orientação dele. Então, utilizando a modelagem e a simulação computacional no estudo do comportamento dos gases. Então, relatou-se um estudo referente à verificação se o uso de ferramentas de modelagem e simulação computacional possibilita a aprendizagem e compreensão dos conceitos associados aos comportamentos de gases ideais e sua comparação com os gases reais. Então, o estudo foi realizado com alunos matriculados no curso de licenciatura plena em Química, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Tecnologia em Automação Industrial. Apresentou-se os resultados obtidos, identificando-se o perfil e evolução conceitual dos alunos. Então, aqui, nesse paper, é apresentado nada mais, nada menos do que como que o aluno evolui, né, mediante o uso de ferramentas de modelagem, que é no caso que a gente está trabalhando, o ENSO. Então, eu sei que nós temos, professor, eu sei que a Silvinha usa
muito, ela está usando, por exemplo, o Enzo, ela usa, que são o quê? São formas dos alunos já, né, porque muitas vezes tu trabalha no caderno, trabalha lá, né, aqueles cálculos, mas não entende, né, onde é que vai levar. Então, a gente, usando um modelo, né, um software, por exemplo, que consiga rodar esse modelo, a gente consegue, através dele, dar uma melhor percepção, uma melhor compreensão. Foi que nem quando vocês tiveram que fazer, né, a parte prática. Então, o objetivo é melhorar a compreensão de vocês com relação a o que é um modelo, né, o que é, por exemplo, a validação de um modelo. A validação de um modelo nada mais é comparar os resultados obtidos pelo modelo com os dados reais. O terceiro paper trazia modelagem matemática para isotermas em polpa de caju. Então, polpa de caju foi submetida ao processo de dessorção sob condições de temperatura de 35, 40, 50, 60, 65 graus. Posteriormente, 4 modelos matemáticos de sorção de produtos higroscópicos foram ajustados aos dados experimentais, com a finalidade de se obter os coeficientes dos referenciados modelos. A escolha do modelo ajustado se deu em função do coeficiente de determinação, o R², e do desvio médio relativo. Diante dos resultados, concluiu-se que o modelo de Gabe foi o que melhor ajustou-se às isotermas de dessorção e que os demais modelos também se ajustaram satisfatoriamente aos dados experimentais, podendo ser empregado para o cálculo da umidade de equilíbrio higroscópico da polpa de caju. Então, aqui é outro trabalho, isso aqui que então é de sorção, né, onde a gente vai estar avaliando, comparando dados práticos com 4 modelos, né, de modelos matemáticos para tratar esses dados, né, experimentais, objetivando, então, obter um coeficiente de correção. Então, esse coeficiente, né, nada mais, nada menos, vai ajudar, então, é mais ou menos o que o Excel faz, por exemplo, quando tu tem uma ordenada e uma abscissa, e uma ordenada, as coordenadas de um gráfico. Né? Então, tu joga aquelas informações, então tu obtém o gráfico. Então, qual é a tendência daquela curva? Então, por exemplo, o Excel ele tem essa opção, tu clicar com o botão direito, tu pede qual é a tendência da curva, é linear, é exponencial, é logarítmica. Então, é mais ou menos nessa linha que foi feito aqui. Então, buscou-se compreender qual era o comportamento e, em cima disso, então, se estabeleceu o quê? Um coeficiente. E esse coeficiente, então, ele serve para ajustar, né, o modelo matemático. Bom, o quarto, modelagem de processos de fragmentação de catalisadores suportados durante a pré-polimerização de olefinas. Então, veja, aqui a gente já vai modelar um processo, né, de fragmentação de catalisador. Então, uma metodologia é proposta para descrever a morfologia das partículas de polímero que são obtidas durante os momentos iniciais da polimerização de olefinas via catálise heterogênea. Então, tu vai ter. E esse trabalho é bem bacana, porque ele mostra como é que são feitos os experimentos. Então, tu vai ter um catalisador que não vai ficar homogêneo, né? Só que no catalisador vai ocorrer o quê? O princípio, a iniciação da polimerização. E daí, como é que se dá o crescimento desse polímero, né? Pensando lá, que é um monômero, e aquele monômero vai se ligando com outros monômeros e vai havendo o crescimento de um polímero. E é nesse sentido que esse modelo quer trabalhar. Ele quer entender como será a descrição morfológica, ou seja, qual vai ser o formato dessa partícula. Então, o modelo é baseado na análise matemática da capacidade da partícula em liberar a energia mecânica acumulada no seu interior, devido à rápida produção de polímero.
O balanço entre as quantidades de energia acumulada e liberada é calculada com auxílio de um modelo dinâmico de reação de pré-polimerização. A combinação da metodologia proposta com o modelo dinâmico permitiu a análise dos mecanismos de fragmentação, indicando a morfologia da partícula do polímero produzida em função do tamanho da partícula e da temperatura do reator. Então, é um trabalho bem interessante. Óbvio que isso aqui é um trabalho de doutorado, né? Mas é um trabalho que mostra um pouquinho do potencial da modelagem. Outro. Sexto, se eu não me engano. Modelagem de misturas na fabricação de compósitos polímero-fibra utilizando polietileno e serragem de pinos. Então, nosso curso de engenharia é principalmente liderado pelo professor mestre Sidney. É feita muita incorporação de resíduos ou de compostos, né, em massas poliméricas, né, para dar destinação ao resíduo ou para melhorar as propriedades físico-químicas, né, principalmente físicas dessa mistura. E isso são muitos TCCs são gerados nessa linha. E esse trabalho ele é bem interessante porque ele propõe um modelo de mistura. E com base nisso, o professor provocou vocês na prova, mostrando uma solução com base nesse artigo. Então, nesse trabalho foi estudado o efeito da composição de diferentes misturas de polietileno de alta densidade. Virgem, polietileno de alta densidade reciclado e serragem de pinos, nas propriedades físico-mecânicas de placas confeccionadas pelo processo de compressão. Então, as misturas foram homogeneizadas em um misturador tipo Dries, sem controle de temperatura e moldadas por compressão e imprensa hidráulica a 150 graus. Partindo das placas, foram confeccionados corpos de prova para ensaios de tração, flexão, impacto e dureza, segundo normas ASTM. E também foram determinadas as densidades médias das placas. A modelagem estatística foi realizada segundo o planejamento centroide simples, utilizando 7 misturas dos 3 componentes e 3 repetições de cada mistura. Então, os resultados mostraram que a resistência à tração, a resistência à flexão, a dureza e a densidade das placas são explicadas pelo modelo linear, enquanto a resistência ao impacto é explicado pelo modelo quadrático. Não houve diferença significativa nas propriedades físico-mecânicas dos compósitos confeccionados com polietileno de alta densidade virgem, daqueles confeccionados com high density polietileno reciclado, exceto para resistência ao impacto, no qual o polietileno virgem apresentou maiores valores. Então, esse trabalho ele mostra exatamente como que se trabalha os modelos quadráticos e os modelos lineares, e como que se dá essa combinação para que a gente obtenha, então, esse resultado. Bem interessante esse trabalho. Isso serve, então, bom, o cara vai fazer um TCC, uma mistura, né? Pô, tu vai obter propriedades que tu vai querer analisar as propriedades. Então, será que não daria para a gente fazer uma previsibilidade de qual seria a performance, né, dessa peça produzida oscilando o máximo possível de um dos parâmetros do componente da mistura? Então, é nessa linha que vai. Então, em vez de tu fazer 5, 6 experimentos, ou misturar 10% do compósito, ou 10% da serragem, fazer a análise e dizer, ficou ruim, ficou bom, tu pode fazer 3 experimentos, e desses 3 tu gera dados
que podem te dizer, olha, quanto mais serragem tu colocar, mais ou melhor ou pior ele vai ficar nesse parâmetro, porque ele vai ter um comportamento linear ou vai ter um comportamento quadrático. Então, com base nestas informações, a modelagem pode, então, te ajudar a tu fazer com que o teu trabalho seja mais interessante. Por quê? Porque tu está prevendo diferentes condições com base na definição de um modelo. Então, não quer dizer que tu fez a prática e teve resultado, beleza? Mas, o meu modelo matemático diz que se eu fizer x, y, z, pode melhorar tais e tais e tais propriedades. Bom, modelagem matemática de simulação de ozonização de contato. Daí tem duas partes desse trabalho. Esse é o primeiro. Então, uma ozonização eficiente em processo de tratamento de água requer um sistema com alta eficiência de transferência, visto que o ozônio não é muito solúvel em água. A otimização da transferência de ozônio em sistema gás líquido ser fundamental com relação ao modo de transferência. Sistemas do tipo cocorrente ou contracorrente são os mais utilizados. Então, esse artigo é a primeira parte de um texto sobre a modelagem de ozonizadores de contato, parte 1, e a aplicação de modelo para o fim de comparação com resultados experimentais. Então, o modelo em questão foi desenvolvido a partir da solução analítica exata de um sistema de equações descrito no processo de ozonização nas fases líquidas e gasosas. Então, mais um exemplo de modelo matemático. Modelagem de polimerização simultânea de estireno em suspensão e emulsão. Então, esse trabalho ele fala sobre o seguinte: apesar dos processos de polimerização em suspensão e emulsão serem processos heterogêneos, cada um origina características peculiares para a distribuição de tamanho de partículas, distribuição do peso molecular, taxa de nucleação das partículas de polímero, taxa de polimerização, entre outros. Nesse trabalho são realizadas polimerizações de estireno, simultaneamente suspensão e emulsão. A carga inicial do reator equivale à receita de uma polimerização em suspensão tradicional, enquanto os constituintes da emulsão são adicionados ao longo da batelada. Veja, é um processo em batelada. Analisa-se como as propriedades finais do polímero e o curso de polimerização dependem do momento em que a carga característica da emulsão é adicionada à polimerização em suspensão. Apresenta-se também um modelo matemático para a descrição do sistema, sendo que o modelo proposto possui boa concordância com dados experimentais de conversão, peso molecular médio e curvas de distribuição de pesos moleculares. A morfologia da partícula de polímero e os pesos moleculares médios mudam significativamente, dependendo do momento da adição da emulsão, podendo até mesmo ser obtidas curvas de distribuição de peso molecular bimodal. Verificou-se que as partículas apresentam características do tipo núcleo-casca, sendo o núcleo formado pelas partículas obtidas pela polimerização em suspensão e a casca formada pelas partículas do processo em emulsão. Então, é um trabalho muito rico e complexo também, mas mostra, né, a modelagem, né, nesse tipo de polimerização, né, de estireno, que pode ser tanto ocorre de forma heterogênea em suspensão e emulsão. Bom, esse aqui é o penúltimo trabalho, que é a modelagem matemática da secagem de frutos de crumb em camada delgada. Objetivou-se no estudo trabalhar, objetivou-se no presente estudo ajustar diversos modelos matemáticos ao processo de secagem dos frutos de crumb abissínica em diversas condições de ar, bem como determinar o coeficiente de difusão efetivo e obter a energia de ativação. Energia de ativação. O trabalho foi realizado no laboratório pós-colheita de produtos vegetais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Campus Rio Verde. A colheita de crumb das
cultivas FMS brilhante foi realizado manualmente com o teor de água de 38, mais ou menos 1%, e secados até o teor de 8, mais ou menos 1,5% base seca. A secagem foi realizada sob diferentes condições controladas de temperatura, 35, 45, 60, 75 e 90 graus centígrados, e umidade relativa do ar para secar de 20,5%, 8,5%, 6,8%, 4,8%, 2% e 3%, respectivamente. Dentre os modelos analisados, Page foi o melhor que se ajustou aos dados nas diferentes condições de ar de secagem. O coeficiente de fusão efetivo aumentou com a elevação da temperatura, apresentando valores de 2,84 vezes 10 a menos 11, 3,22 vezes 10 a menos 11, 5 vezes 10 a menos 11, 7,27 vezes 10 a menos 11 e 9,14 vezes 10 a menos 11 metro quadrado por segundo, para as temperaturas de 35, 45, 60, 75 e 90, respectivamente, durante a secagem dos frutos de crâmbio. A relação entre o coeficiente de fusão efetivo e a temperatura de secagem pode ser descrita pela equação de Arrhenius, que apresenta uma energia de ativação para difusão líquida na secagem de 20,998 kJ/mol. Veja, da mesma forma, então, se definiu, a partir de dados experimentais, um modelo matemático que represente como se dá a secagem. Pessoal, isso é muito, muito, muito comum. Nós, por exemplo, somos um país, tá, onde, por exemplo, a gente planta muita cana, né? E a cana, depois do processo de difusão, onde é feita a extração do caldo, essa cana ela vai estar sendo levada para ser queimada na caldeira. E, por exemplo, ela vai ter que passar por um processo de secagem, porque se ela entrar molhada dentro da caldeira, ela vai dar um prejuízo energético. Porque antes da palha começar a queimar, primeiro tu tem que evaporar a água. Então, tu vai ter uma tremenda absorção de energia por parte do sistema para fazer com que a água evapore, né? E isso faz com que o teu processo energético seja deficitário. Então, por exemplo, entender de que forma ocorre essa secagem, para te definir o percurso, né, a velocidade do ar, né, a umidade desse ar que é necessário, né? Tudo isso é importante para que a gente tenha efetividade no nosso processo. E essa efetividade, muitas vezes, ela vai vir, claro, tu vai estar repetindo aquilo várias vezes, só que tu percebe que existe um perfil, né, a ser modelado ali, porque tu percebe uma tendência, né, e essa tendência ela pode ser traduzida através de uma equação. E essa equação nada mais é o que nós chamamos, então, de modelagem, ok? Muito bem. E, por último, modelagem e validação da hidratação dos grãos de soja. Então, nesse trabalho, desenvolveu-se um modelo fenomenológico de parâmetros concentrados para a hidratação de grãos de soja, obtido a partir de um balanço de massa em regime transiente nos grãos, levando em consideração a variação do diâmetro desses ao longo do processo. Os resultados das simulações desse modelo foram acompanhados com as previsões de modelos empíricos práticos encontrados em literatura. Tanto os modelos fenomenológicos quanto os modelos empíricos foram validados frente aos dados experimentais de hidratação de grãos de soja, obtidos nesse trabalho nas temperaturas de 10, 20, 30, 42 e 49 graus centígrados. Todos os modelos representaram as principais tendências do processo de hidratação a partir do ajuste dos seus parâmetros para cada temperatura. Entretanto, o modelo fenomenológico foi o que apresentou menores desvios em relação aos dados experimentais. Adicionalmente, foi proposto o modelo fenomenológico generalizado. Muito bem. Aqui, da mesma forma, então, só puxando a hidratação. Então, aqui, o que o professor fez? O professor, então, mandou para vocês, depois que, obviamente, vocês fizeram o trabalho, o gabarito, onde
nós trabalhamos com base nos artigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 questões, e essas 12 questões, então, elas foram com o gabarito. Então, é óbvio que para conseguir ter êxito nos exercícios, o interessante seria ler, obviamente, os artigos, né? Então, aqueles que não puderam ler com detalhe, mas que tentaram fazer o exercício também foi extremamente válido. Então, os artigos são detalhados em cada uma. O artigo, modelagem e validação de hidratação de solo. O artigo, modelagem matemática do sistema de ozonização. E daí ele vai meio que levando a pessoa a saber sobre qual artigo se refere. Tá? Então, esse material foi disponibilizado também para que vocês pudessem, então, estudar. Muito bem. Então, dentro dessa nossa linha evolutiva, chegamos na 10ª aula, que foi, então, mais um desafio que vocês tiveram. Mais um. Veja bem, eu só estou dando feedback até agora, né, pessoal? Eu dei feedback da aula 8, eu dei feedback da aula 9, e agora eu estou dando feedback da aula 10. Lembrando que a 9 e a 10 foram semipresenciais. Então, obrigado, Andriele, Bruna, Christian, Débora, Jennifer, João Vitor, Eduarda, Ellen, Fernanda, Gabriela, Tiago, Júlia, Karine, Cássia, Lucas, Luísa, William, Rafael e Maria. Obrigado por terem feito e pela atitude, né, de se desafiarem a trabalhar o Enzo de novo. Então, da mesma forma, eu já falei sobre esse artigo, mas ele trazia exatamente como é que a linguagem foi retirada de um livro, Princípios Elementares de Processos Químicos, né, de Felder e Rosial, de 2000, onde o simulador ele buscou trazer de forma gráfica os resultados gerados, né, nos exemplos trabalhados nesses livros. E foi possível, né, obter o balanço de massa e o balanço de energia. Então, o balanço de energia, da mesma forma, um flow sheet, o parâmetro, as variáveis, a equação. Uma variável, uma equação. A condição inicial e os options, que é o que vai fazer com que o sistema gire, rode, né? Então, da mesma forma, clica aqui, rodou. Então, 6 minutos ele fez em 415 milésimos de segundo. O resultado, como aqui nós vamos ter um sisteminha bem mais simples, só um flow sheet, só vamos ter, então, o balanço de energia definido no Y aqui. Então, em Fahrenheit, né? Aqui é um processo de balanço de energia sobre o motor a ar de refrigeração a ar. Então, no artigo tinha uma introdução maior sobre o que se tratava, mas basicamente a ideia é trabalhar em cima de um exemplo do livro, como que nós poderíamos estar modelando ele em Excel. E o balanço de massa, da mesma forma, que é um tanque de água, define-se parâmetros, variáveis, né? As variáveis, para cada variável definida, precisa ter uma equação, o parâmetro de partida, né, o ponto de partida que tu definiu, e os options, que vai ser os tempos a serem trabalhados. Da mesma forma, bota rodar, então 80 segundos rodaram em 95 milésimos de segundo. Então, como é que ficou? Da mesma forma, nós vamos ter, então, a variação do volume do tanque ao longo do tempo. Aqui, a variação da temperatura ao longo do tempo. Porque a gente teve uma variação no início, mas depois que atinge o equilíbrio, essa temperatura não oscila. Já a vazão,
No primeiro momento ela aumenta, depois reduz. Então, veja, outra coisa, aqui está em segundos, aqui ele fez a leitura em segundos. Aqui, nesse primeiro artigo, estava em minutos, pode ver, ele converte para segundos. Ele não trabalha com unidades em minutos, ó, sempre ele converte para segundos. Isso é uma característica do Enzo, não tem o que fazer, tá, pessoal? É assim que ele funciona, é assim que ele processa. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, aqui, bom, finalizamos os nossos feedbacks. E agora, então, a gente passa a falar sobre o nosso relatório virtual, que foi avaliado. Alguma dúvida até agora, pessoal? Cássia, Michele, Gerson, Samantha, Karine, tudo tranquilo? Wagner? Para mim tá tudo tranquilo. Ótimo. Estão me ouvindo, né? Tranquilo, sim. Ótimo, valeu, obrigado pelo retorno, pessoal. Não estou sozinho. Que legal. Vamos lá, então, vamos de novo. Bom, agora, então, dentro do nosso feedback sobre o relatório virtual. Então, como eu falei para vocês, nosso relatório virtual foi, deixa eu ver quantos grupos foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos. Dos 10 grupos, nós tivemos um grupo que não entregou o relatório, né? E o restante... Não, e um segundo grupo também não entregou o relatório, tá? Então, o que aconteceu? Esse pessoal que não entregou o relatório deixou de ganhar, então, 0,4 pontos do G1, ou seja, 0,4 de 1,5, deixou de ganhar 26% da nota do primeiro trimestre. O vídeo postado, como eu falei para vocês, foi todos, né, a não ser um ou outro aluno que eu tive problema, mas daí eu dei o aviso e ele tinha que me liberar o acesso. Então, se alguém... aqui eu tinha tido problema com a Gabriela, com o William e com a Jennifer. Então, se esse pessoal conseguiu resolver os problemas, tem que me avisar, porque hoje é o dia para a gente fechar essa nota. Então, esses que eu não consegui acessar, eu não consegui pontuar eles. Então, eu pedi para que o aluno me liberasse. Então, daqui a pouco, quando a gente entrar no TDE, se a Gabriela, se a Jennifer, se o William quiserem falar comigo, né, me liberarem o acesso, a gente tem como fazer o fechamento da nota desses alunos aí. Bom, como é que foi avaliado o relatório virtual? Então, o relatório virtual, ele foi avaliado da seguinte forma. Isso daqui é a base do... Aqui... Esse aqui é... Deixa eu abrir o de vocês aqui. Então, aqui. Então, foi dado feedback individualizado para cada grupo. É óbvio que, como somente um aluno postava, o professor, então, apresentou o feedback para o aluno que fez a postagem, e esse feedback foi, né, então, compartilhado, inclusive com o arquivo corrigido, foi enviado, e daí aqueles colegas ali do grupo, daquele trio, né, buscam no colega que recebeu o feedback como é que foi. Mas daí, quando a gente entrar na parte do TDE, a gente pode estar sanando qualquer dúvida que não consiga ser sanada agora. Professor, a gente fez assim, tu escreveu assado,
não entendi como é que a gente fez, estava aqui, tu não enxergou. Só 30 trabalhos, 30 alunos, é muito difícil a gente ser 100%. Então, o professor falha. Então, se eu falhei, hoje é o dia para a gente estar sanando esses problemas. Por quê? Porque hoje eu vou ter que publicar a nota. Então, qualquer dúvida, a gente pode me chamar, a gente está hoje na nossa aula de revisão, ok? Então, aqui é valendo, digamos assim. Né? Até então, as semipresenciais, vale a presença, vale, né, obviamente, o conhecimento, vale a aquisição das habilidades, né, das competências, mas aqui realmente é onde a gente vai estar quantificando, digamos assim, né, para estar compondo a nota. Então, uma das coisas, o aluno tinha que montar, então, os 3 sistemas que foram pedidos. Então, tinha que ter fluxo de entrada igual a 0, fluxo de entrada maior que de saída e fluxo de entrada menor que de saída. E isso tinha que ser evidenciado através dos vídeos. Então, pô, deu uma trabalheira, mas realmente, eu pegava o relatório e fazia a comparação do vídeo com o relatório. E claro, teve alunos que não bateu. Pô, mas no vídeo estava fazendo 100 FE igual a 0, e no trabalho ele é FE maior do que FS. Opa, como assim? De onde é que tirou os dados, se não foi da prática? Então, realmente teve um ou outro que tiveram problemas nesse sentido. Então, isso é 2,5 pontos. Lembrando, o relatório ele vale 0,4, mas eu avalio sobre 10. Tá? Então, essa parte valia 1/4 do trabalho. Ponto 2. Preencher a planilha dos materiais. Ou seja, pessoal, os dados reais. Tinha que me apresentar os dados reais. Então, teve um ou outro trabalho que os caras não me mostraram. Pessoal, eu preciso pegar os dados de vocês e jogar na minha planilha para mim ver se o resultado que vocês estão me apresentando é o resultado esperado. Então, da mesma forma que o professor lá na aula 4 ou 5, eu peguei, fulano, me dá as informações. Eu fui lá, pô, a gente fez toda a construção do passo. Tipo, cara, professor, tu não explicou como é que se fazia. Cara, a gente perdeu uma aula inteira. Não perdeu, a gente ganhou, né? Uma aula inteira discutindo isso. Eu falei, pessoal, os dados, o que é os dados reais? Os dados coletados. Tem que aparecer. E mostrar, simplesmente mostrar as alturas e os tempos valia 1/4 da nota, ou seja, mais 2,5 pontos. Depois, eu falei para vocês, pessoal, o R², que é dado na curva do Excel, não é o coeficiente de determinação, é outro coeficiente que não é o que a gente precisa. Então, o professor ensinou para vocês como calcular o coeficiente de determinação e o coeficiente de correlação, que é fundamental para nós vermos qual é a correlação entre a prática real e o modelado, e teve colegas que não fizeram. Valia também 1/4 da nota. Então, já fechamos aí 75%, ou seja, 2,5, 2,5, 2,5. E o último era o quê? Tinha que ter uma introdução, né, falando do que é o trabalho, qual a importância. Teve muitos que botaram referencial bibliográfico excelente, adorei, não era obrigado, como vocês mesmos estão vendo aqui, mas como é que tu vai conseguir fazer um bom trabalho se tu não referencia ele? Então, é básico tu saber que tem que referenciar. Então, os que referenciaram foram excelentes trabalhos. Os que não referenciaram, beleza, não referenciou, mas sabe do que está falando? Beleza. Então, vamos lá, métodos e materiais. E daí, nos métodos e materiais, tinha que aparecer. Como é que foi na tua casa? Né? O que tu usou? Uma bacia? Pô, vi muitos problemas de tanques, né? Tanques que não eram cilíndricos perfeitos, né? Tanques que tinham formatos diferentes. E o professor comentava, esse tanque não ficou muito legal, esse tanque, ele
Como é que tu vai fazer? O tanque tem que ser transparente. Como é que tu vai fazer um tanque que eu não consigo enxergar? Como é que eu vou fazer a tomada de informação? Pode ter ficado bacana, pode ter sido um cilindro perfeito, mas é problemático. Então, o professor comentou isso, comentou. Outra coisa, pessoal, isso é válido para os TCCs de vocês. Como é que tu me apresenta um gráfico? Como é que tu me apresenta uma tabela sem me introduzir ela? Então, aqui apresento a tabela tal, que reproduz os resultados obtidos na prática, que foi realizada, né, com o sistema, com fluxo de entrada maior que de saída. Mas tu tem... Não, teve trabalho, jogava uma tabela, jogava outro gráfico. Que isso? Isso é trabalho de louco? Pessoal, noção, pessoal, vocês já são quase engenheiros. Então, introduz o assunto, joga o gráfico, joga a tabela. Comenta aquele gráfico. Aqui nessa curva percebeu-se o crescimento do volume com relação ao passar do tempo, o que é coerente com o que foi observado na prática. Poxa, você tem que comentar, caramba. Isso é o trabalho de você, daí jogar. Tipo, não tem que fazer, joga. Tipo, não tiveram tempo para fazer. Tiveram um mês para fazer o negócio, mas parece que não tiveram tempo. Então, da mesma forma, valia 1/4 da nota. Então, somando 2,5, 2,5, 2,5, fechou os 10 pontos do relatório virtual. E o relatório virtual já foi lançado, as notas, está lá disponível, lá no aula, tá? Então, tá tudo aqui. Deixa eu voltar. Vamos lá. Aqui, agora sim, vai entrar. Estamos quase na hora do nosso intervalo, tá, pessoal? Mais uns minutinhos. Tá lá em cima, ó. Então, o relatório está aqui dentro, ó. Os relatórios virtuais. Então, foi dado o feedback para todos os que fizeram, né? E qualquer dúvida, a gente vai ter tempo para discussão depois, individualmente, por assunto. Bom, agora os objetivos. Objetivos da mesma forma, todas elas foram avaliadas, então vamos à correção do objetivo. Bom, correção aqui. Então, mesma dinâmica, individualmente, o professor deu feedback para cada questão. Esqueceu disso, esqueceu daquele outro, e assim por diante. Então, a primeira questão, ela era a seguinte: o processo aqui na Terra, ao nível do mar, é utilizado para homogeneização de uma solução de sulfato de alumínio, homogeneização de uma solução de sulfato de alumínio, que é aplicado para o tratamento de água. O processo apresenta um reator cilíndrico com agitador de diâmetro igual a D2 para manutenção do soluto, em uma concentração, na concentração de origem. Considere que a concentração do soluto em água permanece constante. Suspenso ou solúvel, né, na manutenção do soluto na concentração de origem. Aqui esse uma ficou a mais. Na concentração de origem. Considerando que a concentração do soluto em água permanece constante. Ou seja, não tem reação, pessoal. Não tem mudança de concentração. Simplesmente aqui eu quis confundi-los para que você... veja, em nenhum momento eu falo que tem reação. Para o funcionamento em regime permanente, o protocolo operacional definiu tempo igual a T1 até atingir a altura igual a H2, que é a distância entre o meio do orifício e a base do reator, e para atingir a altura do regime permanente igual a H1, o orifício com diâmetro igual a D2 deve ser fechado com tempo igual a T2. Ou seja, essas alturas nada mais vão nos dar o volume no qual o líquido vai ocupar o sistema. E esses tempos
nada mais vão ser do que os tempos de retenção, a soma de T1 e T2. A vazão volumétrica de abastecimento do reator deve ser igual a Q1 no regime permanente, sendo a vazão volumétrica que escoa pelo orifício da saída do tanque igual a Q1. Ou seja, tem um Q2, tem que vai ser igual à alimentação no regime permanente. Mas eu não estou dizendo que o modelo tem que ser de regime permanente ou não. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou apresentando para vocês uma série de informações, nas quais o professor sempre espera, e teve um colega que fez o desenho, eu elogiei muito ele, né? Parabéns, tem que desenhar, pessoal, tem que desenhar para vocês entenderem. Então, fluxo de entrada, né? Fluxo mássico ou vazão de entrada, entra no reator, no caso, esse reator, como é diâmetro, ele é cilíndrico, né? Não tem como ser um reator quadrado, porque eu falei em diâmetro. Tem o diâmetro do orifício, né? Tem a altura H2, que é do meio do orifício até a base, do meio do orifício. Então, aqui o H1 mais o H1 aqui, no caso, vai ser, digamos, a altura que vai oscilar, porque o H2 não vai oscilar, porque está abaixo do orifício. O fluxo de saída, que vai ser o Q2, que, no caso, em regime permanente, é igual ao Q1. Agora, apresente os parâmetros para a modelagem do processo apresentado. Então, o que é os parâmetros? Bom, os parâmetros, pessoal, então vai ser diâmetro, vai ser a área, né, vai ser a gravidade, vai ser o π, vai ser o ρ. Isso é os parâmetros que eu vou ter, que é o que eu vou precisar, né, que é o que eu tenho de informações que não vão oscilar, que são informações, entre aspas, constantes, digamos assim. O diâmetro do reator não vai mudar, a área do reator não vai mudar, o diâmetro do orifício não vai mudar, né? Eu poderia definir o parâmetro concentração? Poderia, eu não botei aqui, mas é parâmetro, mas não é variável. Daí sim, poderia colocar, porque não vai variar, né, a gravidade, né, o π e o ρ. Né? Por que tu tinha que trazer o ρ? Porque lá na questão D eu peço o fluxo mássico. Então, tu precisava definir o ρ como parâmetro, senão tu não consegue. Porque o parâmetro é o que vai te dar as informações constantes ou as informações iniciais básicas para que tu consiga trabalhar o modelo. Agora, o que vai ser variável? Variável é o que a gente vinha trabalhando nos tanques, que foi a prática que vocês fizeram, que foi o que nós trabalhamos mais de metade do nosso primeiro, mais da metade do nosso primeiro trimestre. Então, é volume do tanque, ou volume do fluido no tanque, né? Velocidade do fluido. Por que velocidade do fluido? Porque a gente estava falando de orifício, então a gente vai ter que trabalhar a equação de Bernoulli. Altura do reator, né? A altura do fluido no reator. Vazão volumétrica de entrada. Daí teve muitos que colocaram vazão mássica. Beleza, daí chegava na hora de apresentar o fluxo mássico, daí se perdia, daí mistura. Daí aqui falou em vazão volumétrica, daí falou em vazão mássica aqui, daí, ou seja, se está pedindo fluxo mássico, tu já tem um fluxo mássico. Mas como é que você obtém um fluxo mássico? Precisa da vazão volumétrica multiplicado por ρ. Né? Daí o pessoal se perdia. Daí eu via, o pessoal não está sacando unidade, o pessoal está meio rateando nos conceitinhos básicos, está faltando de estudo no corpo desse povo. Mas tudo bem, vamos lá. Professor, Pois não. eu posso fazer a pergunta agora ou deixo para o final? Pode fazer, Tá. agora que pode fazer. Sobre a questão B, tu colocou ali que B, a vazão... tá falando da B, né? Isso, da B, da 1B. Tu colocou que a vazão de entrada e saída, elas variam. Só que como ali em cima na questão estava escrito permanente, então eu tinha interpretado que a vazão seria constante, né? Não, é que assim, ó, veja, apresente as variáveis para a modelagem do processo apresentado. Eu não estou pedindo
para te modelar ele em regime permanente. Eu deixei em aberto. Tanto é que... é a Jennifer, né? É que eu não estou vendo o nomezinho. Essa aí sou eu. Se tu ler lá, é que eu não liberei a correção da prova, mas eu comentei o que tu escreveu. Porque tu definiu uma condição. Então, se tu definiu que a tua condição é de que vazão vai ser um parâmetro, né? Acaba não fazendo parte da variável. Mas se isso não ficar explícito, mas aí eu vi que tu te perdeu. Por quê? Porque quando chegou na hora da equação, tu estabeleceu o balanço de massa usando as vazões. Então, assim, se eu entendi que é constante, não tem equação, porque não tem variável. Tu entendeu? E daí que eu digo, essa conversa tem que acontecer. A resposta de uma questão gera uma mudança da resposta da outra, não é uma copia. Não, eu fiz desse jeito, o que eu entendi da questão. Eu achei ela... tu tinha falado antes que tentou confundir a gente, parabéns, conseguiu. Foi efetivo. Não, confundir não, mas é reforçar o que você de fato, Tentar fazer a gente pensar entendeu? mais. O que eu tinha entendido da questão? Eu tinha entendido que, como tu tinha colocado a palavra permanente, então eu pensei, ok, então o regime que o professor está conversando com a gente é regime permanente. Logo, eu vou estabelecer que a vazão é constante, né? Tanto de entrada e de saída. Então, para mim, ali nas equações, para mim, a única coisa que ia variar seria o volume, né? Do tanque. Que daí tu apresentaria 3 equações, porque daí tu teria só 3 variáveis, né? Então, nesse sentido, sim, porque tu definiu como parâmetro, e daí isso que eu digo que você tem que ter atenção. Então, assim, professor, mas tu deu certo a letra B para mim, para a colega tu deu errado. Mas vejam a letra C, porque uma coisa está ligada à outra. Lembrem-se, né? Graus de liberdade. Se vocês estão construindo um modelo, o número de variáveis tem que bater com o número de equações, senão tem coisa errada. Tá? Mas, com certeza, eu quero que vocês avaliem a correção e me digam, professor, aqui está falhando. Me ajuda aqui, me ajuda a colar. Tamo junto, tá? Certo? Tá bom, professor, entendi. Show. Ô, professor. Oi? Posso falar rapidinho também? Assim, na A, eu não coloquei o pi, porque eu coloquei, no caso, se eu fosse fazer a modelagem, né, eu colocaria a área direto. Já tava ali na área do orifício e a área. E daí eu não colocaria o pi. Poderia. Não estaria errado, então. Não, daí... Porque a gente fez assim nas aulas. Fizemos, claro. Mas daí, assim, a gente tem que só pensar, como é que eu vou calcular a área? Né? Sim, eu calculei direto, no caso, né? Mas, no caso, eu calcularia direto para colocar lá. Por isso que eu puxei vocês na questão F, na questão F eu me apavorei. Apareceu umas fórmulas de área, meu Deus, que eu não entendi até agora. Cara, a área do reator nada mais vai ser, né, com relação à base dele ali, né, a área que ele está ocupando. A gente não... Porque eu não estou levando em consideração... Porque se eu levar em consideração a altura, eu já vou estar obtendo o volume do reator, e não era essa a intenção. Né? Então, teve algumas coisas que eu não entendi, algumas respostas de colegas na letra F. Tá? Professor, e sobre também daí a vazão ali, vazão mássica. Eu fiz, vai dar a mesma coisa, tá? Porque daí eu peguei a velocidade do orifício e fiz vezes, no caso, peraí. Não botei direto a vazão volumétrica. Eu coloquei a fórmula da vazão volumétrica vezes o ρ. Não, perfeito, com certeza. Daí, eu com certeza eu fiz comentário. Depois tu vai ler com calma os comentários e se tiver algum problema a gente vai conversar no momento do TDE. Pode ser? Tá bom. Tranquilo. Show.
Bom, aqui com relação a apresentar a equação de fluxo mássico da solução, né, daí é aqui que eu disse. Então, se aqui em cima tu considerou que isso era uma vazão mássica, então aqui tu tinha que mostrar, né, como que se obtém a vazão mássica, né? Então, a vazão mássica nada mais é a vazão volumétrica vezes o ρ. Por isso que lá em parâmetros tu tinha que definir o ρ, né, para te poder estar trabalhando aqui. O tempo de retenção, que nem eu disse, vai ser a soma do tempo de enchimento até o orifício e depois até a altura máxima do líquido, né? A área, o cálculo da área do reator. Eu vou me deitar. E, com relação... Aí vamos deitar também. Não estou conseguindo. Débora? Só... Não fui eu, é o Wagner. Agora! Boa! Não. Não, Wagner. Ah, tava pensando que era eu, né? Ótimo, eu vi que tinha criança no fundo chorando. Opa, o que está acontecendo? Tem criança na sala de aula? Mas que bom, olha aí. Vamos lá, continuando aqui. Bom, e com relação às unidades, daí assim, ó, para a unidade, tu tinha que me mostrar, no mínimo, tudo que tu apresentou em variáveis e tudo que tu apresentou em parâmetros. Então, tu pega parâmetros e variáveis e larga aqui, vamos trabalhar as unidades. Então, aqui que eu disse que eu nunca tinha visto vazão quilo por metro cúbico. Eu fiquei espantado, né? Então, vazão, pessoal, é quantidade de volume, quantidade de massa em função do tempo. Tá? Não me venha com loucuras aqui, tá? Quilo por volume é ρ, massa específica, densidade. Ok. A próxima era para associar as colunas. Isso aqui a gente tinha no material que está lá na primeira aula. Já está quase na hora do intervalo, tá, pessoal? Não vou perder o intervalo de vocês. Fiquem bem tranquilo. Bem aqui, ó, na primeira aula, aqui, ó, onde a gente definiu os materiais, aqui dentro. Ó. Dentro do material 1 e 2, a gente tem as respostas para essa questão aqui. Então, essa questão aqui nada mais era associar, então, a coluna de cima com a de baixo. Então, por exemplo, variável cujo valor é atribuído a cada simulação. Variável cujo valor é atribuído a cada simulação. É uma especificação. Delimitação do processo, restrições às variáveis espaciais. Ou seja, delimitação do processo é o quê? É uma condição de contorno. Ou seja, onde eu vou avaliar. Variação cujo valor é desconhecido. Ou, desculpa, variável cujo valor é desconhecido. Variável a determinar. Descreve o comportamento do sistema. Variável de estado. Uma propriedade do processo ou de seu ambiente que pode assumir um valor conhecido ou ser estimado. Parâmetro. Certo? Variável gerada por uma função conhecida imposta ao processo. Existe somente em simulação dinâmica. Variável gerada por uma função conhecida imposta ao processo. Força motriz. Né, que é o que provoca com que ele seja dinâmico, força motriz. Aqui, número de variáveis, número de parâmetros, especificações, que é o que vai nos dar a resultante igual a zero, que é o número de variáveis a determinar menos o número de equações. O que é isso aqui? Graus de liberdade. Estado inicial do processo, condição inicial. Expressão matemática relacionada às variáveis, equação. Símbolo matemático,
variável. Certo? Então, era só isso, era só achar a alternativa, né? Essa daqui, ó. Qual dos modelos abaixo apresenta a propriedade de uma mistura de dois componentes? Então, tu tem o componente A e o componente B, ou o componente 1 e o componente 2. Em função das frações dos componentes puros da mistura xi de forma quadrada. Então, tá aqui, ó. Isso aqui, ó, a mistura. A mistura vai ser o YI. Então, essa mistura YI vai ser composta por dois componentes. O componente B1 e o componente B2. E, né, em função das frações dos componentes puros da mistura. Então, aqui, B1, fração do componente puro, 1. B2, fração do componente puro, 2. Isso aqui, então, é os componentes puros. E a mistura dos dois dentro de uma forma quadrada, que é isso que a gente viu lá naquele artigo, é quando eu vou ter a mistura de B1 e 2 pela fração dos componentes x1 e x2. Essa fração da mistura aqui vai ser 30% de um, 70% do outro, 10% de um, 90% do outro. Então, essa aqui é o modelo matemático apresentado para avaliar a propriedade, uma propriedade que tenha comportamento quadrático e não linear, né, de uma mistura. Agora, se fosse um comportamento linear, a gente não teria uma equação quadrática, mas sim uma equação linear, onde a gente teria somente, né, uma variável. A determinar e a outra a definir. Uma seria o parâmetro e a outra determinar, ok? Bom, e a próxima? Que essa aqui era a questão. Aqui, rapaz, os loucos querem me deixar louco. Tinha uns que eu fui obrigado a escrever. Pessoal, menos, muitas vezes é mais. Onde é que eu quero chegar? Não enrola, velho. Tem que ter foco, pessoal. A resposta tem que ter foco. Daí uns ficaram dando volta e se perdiam nas voltas. E daí, puxa vida. Então, qual é a diferença sob o ponto de vista cinético? Então, eu quero saber cinético. O que é cinética? É velocidade de reação. Isso é cinético. Entre uma reação de ordem zero e uma reação de primeira ordem. Então, a reação de primeira ordem tem a velocidade de reação influenciada pela concentração do reagente, né? O que não acontece com uma reação de ordem zero, onde a velocidade é somente influenciada pela constante cinética. Então, uma reação de primeira ordem, se dobra a velocidade, dobra, é porque dobrou a concentração de reagente. Isso é uma equação de primeira ordem. Agora, uma equação de ordem zero, eu posso triplicar a concentração do reagente, né, que a velocidade vai permanecer proporcional à constante cinética da reação. Então, pessoal, essa era a prova de vocês, na qual o professor, então, avaliou. E daí, o que nós vamos fazer agora? Então, para finalizar, tá? Então, o professor vai pedir para vocês aqui, ó, o feedback, né? Então, o TDE de hoje é: olá, queridos alunos, sua opinião é muito importante, pois através dela conseguiremos tornar cada vez melhor sua experiência em nossa disciplina. Nesse espaço, estou totalmente aberto, críticas, elogios, o que for, para receber o seu feedback com relação à experiência vivida durante esse primeiro trimestre da nossa disciplina, dissertando as principais dificuldades, o que foi mais difícil, né? O que né, realmente atrapalhou o ambiente de casa, né, o computador, o que foi que atrapalhou, quais foram as principais dificuldades e as principais conquistas, o que fez com que realmente valesse esse tempo que a gente viveu junto, né? O que foi que o professor atrapalhou, né? O professor foi mais... Então, pessoal, estou aberto, quero ouvir a opinião de vocês, né? Sem esquecer de dar dicas de como nossas aulas podem ser melhores. Então, aqui vocês vão ter um espacinho lá para o TDE, todo especial. E assim, pessoal, não tem caça às bruxas, vocês falem o que vocês quiserem, é um TDE, tá? Então,
coloque aqui, participem, é fundamental, vale a presença, preciso que vocês respondam. Então, nós vamos fazer um intervalo, eu retorno às 21h20, tá? 21h20 eu volto, daí se alguém tiver alguma dúvida, 21h20.